Bora falar de Botafogo, estreia na quinta contra a Portuguesa, ainda sem o comando do técnico Martim Anselmi, que só vai estrear no dia 21. E segundo o GE, o Torino está insistindo na contratação do Arthur Cabral, do atacante. Antes o clube italiano tinha sinalizado 9 milhões fixos, mais 3 milhões por metas. Agora já avisaram ao Glorioso que aceitam aumentar o valor fixo pelo atacante, mais um que pode ir embora do Fogão. O Veneta está sabendo dessa possibilidade? Arthur Cabral. Confesso que eu não sei detalhes sobre essa operação. Se pintar uma grana, o botafoguense mais... não vai ficar triste, porque não se apegou ao Arthur Cabral, não foi bem na temporada, mas é um cara que o Botafogo é um ativo do clube, né? É um ativo do clube, mas pelo que a gente está entendendo do Botafogo, assim... Quer dinheiro, né? Eles não estão fazendo muita questão de ficar com os jogadores, muitos jogadores sendo negociados. Aí depende muito do que o novo treinador pensa em relação ao Arthur Cabral. Existia uma expectativa muito grande quando ele chegou ao Botafogo, até porque ele chegou para substituir nada mais, nada menos que o Tiquinho Soares na ocasião, uma responsabilidade muito grande, mas de fato ele não foi bem nesse primeiro momento com a camisa do Botafogo. Porém, se eu tivesse que tomar a decisão, ou melhor, votar numa decisão, eu daria mais uma oportunidade, ele passando por uma pré-temporada, novo comandante, de repente as coisas se ajustam, mas depende muito da situação financeira do Botafogo, porque a prioridade, a gente fala de prioridade, para mim a prioridade do Botafogo é resolver o transfer ban, para limpar o seu nome no mercado e assim você ficar livre para poder registrar reforços, ou até mesmo brigar por reforços com outras equipes. Então, acho que a situação tem que ser essa, tem que ver qual é a prioridade no momento. Tem que ser a prioridade, tem que ser pagar a conta. É o que eu costumo dizer aqui no canal, pessoal. O Arthur fez uma boa temporada na temporada passada? Eu acho que não, acho que foi uma temporada bem meia-bomba do Arthur. Mas a gente teve pelo menos 3 jogadores que nem uma temporada meia-bomba fizeram. Nathan Fernandes, Matheus Martins, tinha o Jefinho, mas já foi embora. E eu nem considero perda o Jefinho, mas tem o Jefinho já foi embora. E também o Tuco Correia. Vamos considerar que o Jefinho já saiu, né? Então, se esses 3 jogadores, Tuco Correia, Nathan Fernandes e Matheus Martins, conseguirem entregar uma temporada pelo menos do nível que o Arthur fez na temporada passada, o Botafogo ganha 3 jogadores. O Botafogo ganha 3 jogadores e 3 jogadores interessantes. Não dá para dizer que não são jogadores interessantes. Principalmente tu correr com passagem Europa, coisa do tipo seleção argentina. São jogadores muito interessantes. Agora, precisa jogar a bola, né? Coisa que eles não conseguiram no ano passado. O próprio Arthur é um jogador que eu enxergo nele margem de evolução. O Arthur que a gente viu no Botafogo, nem de perto é o Arthur do Bragantino, que fez ele ficar conhecido em cenário nacional. Acredito que o Arthur possa entregar mais do que ele entregou na temporada passada. É um jogador com uma boa margem de melhora. O próprio Arthur Cabral, que tanto se fala dessa proposta da Fiorentina, do Torino, da Itália, né? Tanto se fala que vai, que não vai. O próprio Arthur Cabral é um jogador que entregou muito pouco perto do que ele já entregou em outros momentos da sua carreira. Se você imaginar que Santi Rodrigues pode entregar muito mais, Savarino pode entregar muito mais, Arthur pode entregar muito mais, Arthur Cabral pode entregar muito mais, Matheus Martins e Nathan Fernandes e Tuco Correia, cara, são 7 jogadores que têm muita margem para entregar um futebol muito mais decisivo. E aí, sem dúvida nenhuma, o Botafogo pode crescer demais. Vamos falar do Jefinho, já que foi um contrato vazado, não é uma coisa que acontece todos os dias, né? O contrato foi trazido pelo jornalista Vene Casagrande. O Botafogo emprestou o Jefinho para o Liaoning Tieren, da China, por um ano. Vai receber $300 mil. É o maior valor que o Botafogo já recebeu na história por um jogador emprestado, e ainda mantém o controle do ativo, né? Uma vez que, já que o jogador segue com contrato com o clube até 2028, então esse é um típico movimento da SAF, né? Ele alivia a folha salarial, já eu vou te contar o salário do Jefinho, gerando um certo caixa de imediato e não queima a possibilidade de uma venda grande lá na frente. Foi bom para todo mundo. O ponto-chave aqui é enxergar o Jefinho não como uma perda técnica imediata, até porque ele não jogou absolutamente nada em 2025.
mas como uma peça de um tabuleiro financeiro maior em plena crise e transfer ban. O cenário anual do Jefinho, ou melhor, o salário anual do Jefinho é impressionante, R$8.500.000, pela cotação usada aí nas reportagens, né? E ele ainda tem direito a apartamento mobiliado, passagens aéreas de até $10.000 e bônus por desempenho. Cara, se você pegar esses R$8.500.000 anuais do Jefinho e dividir por 12, você vai chegar num número aproximado de R$750.000 por mês. Uma baba que o Botafogo pagava por um jogador que mal conseguia entrar em campo. E quando entrava, não conseguia efetivamente render o que dele se esperava, né? Foi uma aposta da SAF lá atrás, trazendo ele do Resende. Teve alguns momentos em que ele brilhou, teve alguns momentos que ele encheu a torcida do Botafogo de esperança. No ano passado, pelo menos uma partida do Brasileiro, eu consigo de cabeça me lembrar do Jefinho sendo decisivo, que foi naquele jogo contra o Santos, onde o Botafogo abre 2-0 com 2 gols do Tuco Corrêa, onde o Jefinho dá 2 assistências. Mas depois o Jefinho acaba mais uma vez oscilando, não consegue aproveitar a boa fase. E eu acredito que é um jogador que não tem mentalidade para poder jogar o futebol profissional de alto nível. Por isso, acredito que a ida para a China é até interessante para ele, porque como o futebol chinês é bem mais frouxo, amador do que o futebol brasileiro, e claro, o europeu, lá ele vai poder jogar o futebol dele sem ter zagueiros a cada 3 segundos dando dentro dele, ele vai ter espaço para jogar, as linhas defensivas lá são mais esgarçadas, ele vai poder brilhar na China. E na China ganha-se muito dinheiro. Como o objetivo de jogador profissional é ganhar dinheiro, ele pode construir uma bela carreira lá no futebol chinês. Eu realmente acredito nisso e até torço para ele, para poder mudar a história da família dele, aquela história toda. Agora, imaginar Jefinho na Liga Francesa é um sonho de verão. Imaginar o Jefinho aqui não tem a menor condição. Boa sorte para o Jefinho, onde quer que ele vá, a partir de agora, beleza? Nos bastidores da permanência do Savarino, a gente acabou expondo aqui um fator que dinheiro nenhum compra, que é a identificação com o Botafogo. O meia venezuelano recusou uma proposta do Fluminense com um contrato de 4 anos e um aumento salarial significativo, em grande parte por não querer ir para um rival direto e por entender o carinho da torcida do Botafogo por ele. Com direito a mosaico no estádio, em tempos de mercado aquecido e janela crescível, vê um jogador abrir mão de ganho financeiro para preservar sua relação com a torcida, é um ativo intangível, fortíssimo para o Botafogo. Poucos clubes têm um jogador como esse. A proposta rejeitada era financeiramente alta para o atleta, o que reforça que a decisão não foi trivial. Na minha opinião, é uma decisão para ser louvada pela torcida do Botafogo e que a diretoria do Botafogo aprenda de uma vez por todas. Não é para se livrar do nosso Savarino. Bom, a permanência do Savarino também é uma peça importante no quebra-cabeça do Anselmi, né? Ele acaba ganhando, já que não vai sair, um meio atacante identificado, capaz de entregar um volume ofensivo muito maior do que entregou na temporada passada, que conhece o clube e que tem agora um incentivo emocional extra para provar que tomou a decisão correta. Se no meio do ano apareceu uma oferta árabe style, né? Ou seja, uma coisa lá do mundo árabe, bom, muito maior do que a do Fluminense, certamente será por ser o mundo árabe, o próprio mercado vai validar a escolha e vai, mais uma vez, mostrar que a porta do mercado internacional acaba sendo muito melhor do que uma porta nacional. É o tipo de história que o botafoguense, que é um pouco mais maduro no assunto da SAF, vai acabar entendendo, né? Sobre o jogo de domingo a domingo, sobre o legado que o jogador deixa. Então, assim, Savarino pode acabar saindo do Botafogo eventualmente? Pode. As portas estão abertas ainda para o Savarino sair por parte da diretoria do Botafogo? Estão abertas para o Savarino poder sair ainda. Mas, com muita honestidade, eu torço demais para o Savarino ficar e que a diretoria desista dessa ideia maluca de se livrar do Savarino. De novo, o Savarino não tem culpa de terem assinado o contrato dele. Agora que cumpram. Cumpram o contrato que assinaram com o venezuelano. E não ficar aí fazendo esse assédio moral, essa pataquada, esse vexame público de ficar expulsando, constrangendo o jogador a ir embora.
Isso é antiético, isso é imoral, na minha opinião, o que a diretoria do Botafogo vem fazendo, beleza? Bom, o Alex Telles, mais uma vez, aí na entrevista dele, descreveu a pré-temporada como muito intensa. Os jogadores saindo exaustos dos treinos por conta do calor e da carga aplicada pela comissão técnica. Ele reforça que o Mister, né, como eles gostam de chamar, já chegou com essas ideias claras de intensidade alta, de uma forma definida de ver o futebol, e que o grupo está mostrando a evolução dia após dia. E esse tipo de relato indica que o elenco está fechadinho com o treinador, o que é maravilha, né? Assim tem que ser mesmo. O Telles até destacou que o Anselmo é um técnico que deixa o elenco bem à vontade, mas cobra bastante, corrigindo tudo aquilo que está errado, e tem que ser assim mesmo, né? O Telles também falou que o foco na pré-temporada é chegar na busca dos títulos, já venho falando isso com vocês há bastante tempo. Vamos ver o que o Botafogo vai aguardar para a gente aí. Ó, tem aí uma negociação que o Botafogo negocia a contratação do volante Cauã Diniz do América Mineiro. É informação do canal do TF, tá? Jogador aí, Cauã Diniz. Eu, sinceramente, não conheço, então também não vou ficar aqui, porque o Cauã Diniz isso, Cauã Diniz aquilo. Nunca ouvi falar do Cauã Diniz. É mais um desses jogadores de scout, né, que a gente conhece muito pouco, mas que eventualmente podem vir e fazer toda a diferença. Legal? Um grande abraço para vocês que ficam e fui! Fala galera, fechando aqui mais um vídeo, muito obrigado pela companhia de vocês, já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Deixa aqui meu convite para vocês estarem também se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para toda vez que sair uma notícia do Botafogo você ser informado aqui em primeira mão, tá bom? Fiquem à vontade para deixar seu comentário, tá bom? Sobre tudo que foi passado aí no vídeo, a participação de vocês aqui é importante, tá? A participação de vocês ajuda o canal a crescer e a gente está precisando dessa força aí de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade que o canal aqui é de vocês, até porque sem vocês o canal não existiria, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Assim que sair notícia do Botafogo, a gente volta aqui no canal e coloca para vocês, tá bom? Um forte abraço, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!